Ela é modelo aqui da Gloss Model, mas também é fonoaudióloga há 12 anos com especialização em fonoaudiologia hospitalar. Vamos conversar agora com Isabelle Cabuz. E aí, Isabelle, beleza? Tudo bem. Bacana. Então, Isabelle, qual é a função exata do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo ele vai avaliar, ele vai prevenir e vai tratar o paciente que tem uma dificuldade na comunicação. Ela pode ser na comunicação oral ou na comunicação escrita, na linguagem oral ou na linguagem escrita. Então, vai de acordo com a necessidade do paciente. Se ele tem uma rouquidão, que é a disfonia, né? Ou se ele tem ele é um respirador oral, ou se por acaso ele pode ter também uma sequela de alguma alteração neurológica. Por exemplo, ele teve um AVC e aí ele vai ter uma dificuldade na fala, pode ter uma dificuldade na deglutição também. Então, são muitas patologias que uma pessoa pode afetar a comunicação. Se ele teve um problema neurológico, já entra na sua especialização de fonoaudiologia hospitalar, Sim, é isso? Também entra na especialidade, porque a pessoa vai estar internada num hospital. Entendi. Devido a algum trauma ou Um derrame, alguma outra, coisa assim? Outra patologia, assim, um aneurisma. Entendi. E pode ter lesado alguma função que alterou a fala ou a deglutição. Essa é uma função hospitalar. Sim, porque ele vai receber os primeiros cuidados no hospital, vai ser estabilizado na UTI até ir para o quarto e continuar a internação até receber a alta. Mas você também tem o seu trabalho de consultório. Sim, eu atuo no consultório com pessoas que não precisam de alguns cuidados mais emergenciais, né? Com pessoas que, por exemplo, tem uma deglutição atípica. O que é uma deglutição atípica? A postura de língua está errada, o ortodontista ou o dentista, ele fala assim, eu preciso tirar o aparelho. E aí, ele está empurrando o dente com a língua. O que é isso? Vai tirar o aparelho e depois aí vai continuar empurrando o dente e precisa botar o aparelho de volta. A gente precisa consertar essa postura de língua. Estou dando um exemplo para você saber mais ou menos Entendi. o consultório e hospital. Às vezes eu vejo pessoas que elas estão fazendo conteúdos para a internet. Sim. E aí estão falando, aí no meio da fala ela faz assim, dá uma engolida, aí continua falando, aí de repente... Isso é o quê? Isso tá ligado ao nervosismo que tá ali. Ela tá usando como uma forma acessória ali de compensar a parte emocional dela porque pode estar com vergonha ou alguma coisa do tipo, né? Mas isso se resolve através de exercícios? Sim, você vai trabalhar a postura de cabeça, de pescoço, a parte do relaxamento corporal, também fazer os exercícios de articulação da fala, respiração, para poder você dar uma orientação ali para aquela pessoa que vai gravar o vídeo e conseguir compensar durante a gravação, né? Para não ficar fazendo deglutições múltiplas ali na hora de falar. Também é muito importante, são informações que você pode enumerar, por exemplo, 5 aspectos que você vai ali falar. Aí você fica lembrando daqueles aspectos, amarrando um conteúdo no outro para você não conseguir lembrar do que você queria falar e ficar mais fácil. Entendi. Agora, uma coisa que eu percebo é que no trabalho do fonoaudiólogo, ele tem assim, as pessoas que procuram porque tem gagueira, Sim. Não é isso? Porque tem apneia. Sim. São tantas coisas diversas que fica na mão do fonoaudiólogo. Isso. Mas tem uma categoria que é a do profissional que trabalha com a voz. Isso. Que é diferente do cara que tem algum problema desses que eu citei. Como é que essas pessoas devem diariamente manter uma rotina de cuidados com a voz? O profissional da voz, ele usa a voz como seu instrumento de trabalho. Então, ele precisa fazer atitudes diárias para prevenir futuros problemas vocais. Por exemplo, ele vai evitar falar muito alto, evitar gritar, para que não force o aparelho fonador.
ele vai se hidratar com água em temperatura natural, que é o mais adequado para a pessoa que force demais, que fala o dia inteiro. E também ele vai evitar roupas coladas no pescoço e que apertem o abdômen, porque isso dá um pouco de dificuldade na hora de você falar. Entendeu? Ainda mais se você precisar falar por muito tempo. Imagina você ter uma roupa apertada na região do abdômen. E os sapatos também. É muito importante sapatos confortáveis. Se você estiver numa postura que você precise impor a sua voz. Então, assim, roupas apertadas não é bom para o profissional da voz. Outra questão também. Derivados de leite, eles aumentam a produção de muco. Então, no dia que você for usar a sua voz profissionalmente, evite os derivados de leite. Depois que você tiver feito a gravação, pode tomar o seu chocolate, o seu chocolate quente, comer o seu pãozinho com manteiga, mas, assim, antes da gravação você evita. Então, outra questão, as pastilhas, elas mascaram um pouco. Então, evite pastilhas, porque vai mascarar um pouco aquilo. Se você está com incômodo na sua garganta, não vai ser muito bom. Você sabe que quando no teatro me deram um toque que era legal eu comer uma maçã, disse que limparia minha garganta antes de entrar em cena. Isso é real? Sim, a maçã, dentro da semente, tem uma substância que se chama pectina. Uhum. Essa substância, ela é adstringente, ela passa para a maçã e a maçã fica uma fruta adstringente. O que quer dizer? Vai ela limpa? limpar o seu trato vocal. Então tira o quê? Tira pigarro, essas coisas? Ela tira o pigarro, melhora o pigarro, ela limpa, então a sua voz ela vai sair com mais facilidade. Todo o seu trato vocal, que é desde lá da laringe, do pulmão, vai subindo, né, até chegar à boca. E para que serve essa espadinha aqui? A gente vai fazer um exercício de articulação da fala. É? Vou pegar a minha. Pega a sua espadinha. Angarda! A minha. Não, para que serve esse instrumento? A espátula eu uso no consultório com os pacientes para a gente abrir, ter mais amplitude de boca na hora de falar. Então, se a pessoa não tem nenhuma dor, né, tem que perguntar ao profissional, ver se pode usar, porque a gente não quer que dê nenhum problema. Sim. Então, você vai usar nos seus incisivos centrais, que são os dentes da frente, sim. Colocar aqui e fazer exercícios de articulação. Você pode falar um texto com a espátula, você pode fazer uma fala espontânea. Eu estou conversando com você aqui, abrindo a minha boca e falando muito, e quando eu tiro a espátula eu ganho mais amplitude de boca. A gente vai bater um papo aqui, uma entrevista com a espátula. Exatamente. Mas é importante que as pessoas entendam o que eu estou falando. Sim, aí quando você tira a sua espátula, a minha articulação melhora e minha voz fica bem. Exatamente. Bacana isso. A espátula é um recurso. É um recurso que a gente usa no consultório. Você pode ler um texto falando somente as vogais. Você pode ler um texto do seu agrado mesmo. Mas já lendo um texto assim com a espátula na boca já é um excelente exercício. Já é um excelente. Né? Se você falar com palavras que têm encontro de consoante, por exemplo, Brasil, bruxa, branco, bicicleta, que são palavras mais difíceis de falar. E quando você tira a espátula, a amplitude acontece, a boca abre mais. Então, assim, é super importante que essas pessoas que trabalham com a voz, ou seja, cantores, atores, locutores, e até professores, pessoas que falam muito. Qualquer profissional que use a sua voz como seu instrumento. Pode ser um apresentador de TV, um pastor de igreja, um padre, um ator, cantor. Que exercícios são legais fazer assim quando você acorda? Você pode fazer um exercício de vibralábio, que aí você também já vai estar ajudando o seu rosto e a musculatura dos lábios, da bochecha, a abrir mais. Ele serve também para relaxar e aquecer a musculatura vocal. Como é que é esse exercício? Vibralábio é exercício de criança, vibralábio. Assim? Mas sem som? Pode ser só sem som. Não precisa pôr som, porque se você vai acordar, não precisa fazer Se for um aquecimento vocal... Se ficar difícil, pode molhar um pouquinho a boca. É legal isso, né? Isso dá uma boa, né? Ajuda bem. Bacana. Vibrar a língua também é muito bom. Como assim? Legal.
todo mundo consegue, mas com um pouco de prática a gente acaba conseguindo. Então existe uma série de recursos, exercícios. São exercícios básicos, estalar a língua, por exemplo. São exercícios que abrem a boca, então amplitude, então estalo de língua fortalece a musculatura de língua, de bochecha. Isso que uns 10 minutinhos por dia fazendo um pouquinho já ajuda? Então, o tempo, ele vai variar de acordo com a pessoa mesmo, o que ela consegue fazer. Então, por isso que é muito importante a avaliação do profissional. A avaliação, ela vai dizer quanto de exercício ele consegue fazer, qual tipo de exercício, porque um exercício que serve para mim pode não servir para você. Entendi. E aí, isso causar algum problema futuro ou mesmo incômodo. Mas antes de ir na fono, eu tenho que ir no otorrino para você poder pedir para fazer uma avaliação ou tudo, não é? Tudo depende do problema. Tá. Entendeu? Se for uma pessoa que trabalha com a voz. Sim. Aí é interessante você passar no otorrino para ver, fazer um exame, ver se tem alguma alteração. Aquele videolaringoscopia, isso? Videolaringoscopia. E aí, quando você vai chegar com o exame, o profissional já vai saber que tipo de exercício ele pode fazer com você, como que ele vai te tratar. É diferente de uma pessoa que tem uma paralisia de prega vocal e uma pessoa que não tem a paralisia de prega vocal, por exemplo, né? Que aí pode... algumas coisas são permitidas, outras não. Então vai depender de cada um. Cada ser humano é único, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Isabelle Cabuz, onde a gente te acha? Pode ser no Instagram, Isabelle Cabuz, Isabelle com 2 L's e E, Isabelle Cabuz. E pode passar o telefone? 011 97151 1212. Bacana. Bom, eu achei bacana esse papo aqui, porque eu já vou sair daqui com algumas dicas de fazer exercícios. Isso tem que ser diário, né? Tem que ser diário. Então, mas a gente, quando a pessoa precisa falar, tem alguma apresentação para fazer, um trabalho, é importante fazer antes. Faz antes para poder abrir mais a boca, dar mais amplitude. Então, antes de gravar o talk show, é bom eu fazer aqui um pouquinho de exercício. Isso é interessante. Legal, Isabelle. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Você que está aí já sabe que você pode se inscrever no nosso canal, clicar no linkzinho que tem aqui na descrição, vai abrir um cadastro, você preenche esse cadastro, aguarda o pessoal da Gloss entrar em contato com você e venha conhecer as nossas atividades aqui na Gloss Model. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Até o próximo programa.